Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quero agradecer, pastor Renato, aí o convite de estar aqui. Eu amo estar aqui com vocês, compartilhando a palavra. E tenho certeza que Deus fará mais uma vez coisas grandes no nosso meio, assim como Ele já tem feito desde o início desse encontro. A palavra já tem sido cantada, a palavra já tem sido falada, e sempre que a palavra é liberada, o Espírito de Deus começa a agir, assentando essa palavra no coração daquele que a ouve. Você crê nisso? E eu quero te convidar hoje para abrir a sua Bíblia aí, e o pessoal da mídia projetar também, se puder, em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título dela seria Deus é Luz. Amém? Deus é luz. Não com base somente nesse texto, mas também com base na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 5, onde ele diz: e aquilo que nós ouvimos, ele está falando de Jesus, também vos temos anunciado, que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai entender melhor esse contexto aí, conforme a gente for discorrendo. O meu desejo é que eu seja muito simples, para que todo aquele que ouça essa mensagem possa ouvir. Mas a palavra, ela por si só, ela é profunda. A palavra é uma fonte inesgotável que jorra, que traz vida, que traz de volta a alegria, que traz de volta a liberdade. Então eu creio que por mais que eu seja simples, por a palavra estar sendo explanada, ela fará maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus. Então nós vamos ler, eu vou ler aqui na versão NVI, que é a nova versão internacional. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Te agradecemos porque o Teu Espírito já foi derramado sobre a Tua igreja, e nós hoje podemos desfrutar desse tempo de graça, desse tempo de favor imerecido do Senhor sobre nós. Muito obrigado que a Tua palavra cumpra todo o propósito para o qual ela já foi designada. É a nossa oração nessa noite, assim nós choramos, te pedindo e te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, talvez esse seja o texto mais lido de toda a Bíblia. Porque muitas vezes quando a pessoa se propõe a ler a Bíblia, ela vai lá, eu vou lá do começo. Eu vou lá ler Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Dessa vez eu vou ler a Bíblia toda. Só que dificilmente ela sai de Gênesis. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não, né? Quantas vezes você já se propôs a ler a Bíblia inteira a partir de Gênesis e não saiu de Gênesis? Seja sincero comigo, levanta a sua mão aí. Olha quantas mãos levantadas, né? Eu também já fiz isso inúmeras vezes, mas pela misericórdia eu consegui ler ela toda algumas vezes. Mas é muito comum, é igual aquela história da dieta, né? Segunda-feira eu vou começar a dieta. Dificilmente a dieta chega na terça, na segunda ela já vai por água abaixo. Mas eu arrumei um macete agora. Entra no propósito do jejum. E aí você já faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Você vai estar jejuando, orando, e você vai estar também fazendo uma dieta aí, te ajudando a emagrecer. Coisa boa isso. Esse texto
eu escolhi ele, não foi em vão, mas algumas coisas há algum tempo atrás, desde algum tempo atrás, vieram falando muito ao meu coração e me levaram para esse texto, né? O meu desejo hoje com essa palavra é também incentivar você, é ser um fomentador para que você tenha amor pelas Escrituras, para que você tenha amor pela palavra, não só pela informação que ela traz, mas também pelo conhecimento e pela sabedoria que ela pode gerar na sua vida. Por que eu fiz distinção dessas três coisas? Porque quando você lê o texto, você está adquirindo informação pura e simplesmente. Mas se você para meditar no texto e permite que esse texto, aquela informação que você acabou de adquirir desse texto, ela se encontre com uma informação que está previamente estabelecida no seu interior, na sua mente, bem resolvida, e ela passa então a fazer sentido quando ela se encontra com algo que você já tem no seu interior, então isso passa a ser conhecimento de verdade. Porque informação por si só não é conhecimento. Informação só se torna conhecimento quando ela passa a fazer sentido com outras informações prévias ou conhecimentos prévios que você já tem. Todos estão entendendo aqui? Amém? E aí, quando que isso passa a ser, então, deixa de ser só informação, deixa de ser só conhecimento e passa a se tornar sabedoria? Quando você utiliza esse conhecimento para viver de uma maneira que agrada a Deus. Quando você usa esse conhecimento para viver de uma maneira que será benéfica, que trará vida e não morte, que trará a você luz e não trevas. Então passa a ser sabedoria. Quando a gente vai para o livro lá de Provérbios e até Eclesiastes também, e a gente lê muito sobre sabedoria, a gente percebe nitidamente, por exemplo, diz que o sábio é aquele que vê a calamidade e se afasta. Eu não sei se é só na minha rua que tem, quando começa lá e rola uma confusão, aí as pessoas correm lá para ver a confusão. Aí na tua rua também acontece isso. Mas só que a palavra diz que o sábio, quando ele vê a confusão, ele se afasta. Então olha aí, quando o conhecimento começa a se tornar sabedoria, talvez muitos daqueles que estão indo lá para o meio da confusão, eles conhecem esse versículo, mas eles estão aplicando? Não. Então se torna sabedoria? Não. A sabedoria é o conhecimento aplicado de forma que vai me trazer benefícios. Amém? Estamos caminhando bem até aqui? Então vamos lá. Então assim, eu deixo aqui o meu incentivo para que você não somente leia a Bíblia, mas para que você medite e para que você aplique todo o conhecimento que você vai adquirir de forma que esse conhecimento gere de fato vida na sua vida. Bom, começando aqui, o versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E o princípio, eu me lembro, se a gente sai do primeiro livro da Bíblia agora e vai lá para o último, chamado Apocalipse, o livro das revelações, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, aí, só para a gente entender, ali o começo de Apocalipse nos revela que é uma revelação que o Pai deu a Jesus, Jesus entregou a um anjo que a levou para João, o apóstolo João. Então o Pai dá uma revelação para Jesus sobre os acontecimentos que estariam por vir. Jesus entrega essa revelação a um anjo e fala para esse anjo, leva para João. Então esse anjo leva essa revelação e conta isso para João, e João escreve. Então o que nós lemos aqui é o que João escreve daquilo que o anjo lhe revelou, mas o anjo revelou aquilo que Jesus o entregou,
e Jesus o entregou aquilo que o Pai lhe deu, amém? Então, isso que a gente está lendo aqui é uma fala de Jesus que João escreveu a partir da revelação do anjo, que o anjo lhe revelou. E Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o Novo Testamento ele é escrito em grego koiné, né, que era um grego mais fácil das pessoas falarem, né, aqueles que não eram tão cultos. E era como se hoje a gente chamasse de uma linguagem coloquial, né? Então, a primeira letra do alfabeto grego, ela se chama alfa. E a última letra do alfabeto grego se chama ômega. Então, quando a gente lê aqui que Jesus é o alfa e o ômega, ele está dizendo, eu sou o princípio e eu sou o fim de todas as coisas. Ele está dizendo, tudo começa em mim e tudo vai terminar em mim. Eu sou o começo e o fim. Então, quando a gente lê lá em Gênesis, no princípio Deus criou, a gente pode ler, em Jesus Deus criou. Porque Jesus é o princípio. Ele é o alfa. Então, todas as coisas que foram criadas em Jesus, porque elas foram criadas no princípio. E aí diz aqui que Deus criou os céus e a terra. Céus e terra aqui tem uma representação, porque céus fala de tudo aquilo que foi criado, que os nossos olhos humanos não podem ver. A gente costuma chamar de coisas espirituais, né? E a terra fala de tudo aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, quando a gente junta todas as coisas criadas que os nossos olhos não podem ver, que são invisíveis aos olhos humanos, e as coisas criadas que são visíveis aos olhos humanos, quando a gente junta tudo isso, a gente tem o quê? O universo, o mundo onde nós vivemos, que é composto de coisas que podemos ver e de coisas que não podemos ver. Porém, é um mesmo mundo. É um único mundo. Isso aqui é importante ser falado porque algumas pessoas acabam se equivocando nessa interpretação e muitas vezes errando por conta disso. Por quê? Se a gente divide e diz que existe um mundo espiritual e existe um mundo físico, a gente corre o risco de achar que uma coisa não influencia na outra. Por quê? Porque aí eu vou ter uma vida espiritual dentro da igreja, uma vida profissional no meu trabalho, uma vida familiar dentro de casa, e não foi para isso que Deus nos chamou. Nós só temos uma vida. E é essa vida que nós vivemos onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque aquilo que se vê, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, ele diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas que nós podemos ver vieram a existir a partir daquelas que nós não podemos ver. Ou seja, são as coisas invisíveis dando origem às coisas visíveis. É um mundo só. Eu costumo dar um exemplo muito clássico, que é lá do livro de Daniel, que está ali vigorando o Império Babilônico. Só que Daniel, quando está em oração, e ele recebe a resposta da sua oração, o anjo diz para ele assim, olha, eu já vim já há algum tempo, mas só que eu encontrei no caminho o príncipe da Pérsia. E o príncipe da Pérsia tentou me impedir. E aí teve que vir o arcanjo Miguel para poder me permitir que essa resposta passasse por ele.
E aí eu te pergunto, cai o Império Babilônico, e qual é o império que se levanta? É o Império Medo-Persa. Estou certo, Cadu, nosso professor de história? É o Império Medo-Persa. E o que isso me mostra? Que antes do Império Medo-Persa ser erguido, conseguir derrotar o Império Babilônico e ser erguido, os demônios que estavam por trás desse império já estavam em atividade, eles já estavam guerreando antes. Por quê? Porque aquilo que é invisível dá origem àquilo que é visível. E qual é a lição que a gente tira daqui? A lição que a gente tira daqui é que já existe algo preparado para você, seja qual for a sua escolha de vida. Se você escolher viver segundo a direção do Espírito Santo, que vai te guiar pela vontade de Deus, pelo propósito que Deus tem para você, a palavra diz que Deus já escreveu cada um dos seus dias no livro dele. Já está tudo escrito, está tudo preparado. Mas você vai viver isso? Vai depender de você. Se você escolher viver segundo aquilo que o Espírito te impulsiona e te direciona, então você vai viver todo o propósito de Deus. Mas se você escolher viver segundo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, também existe algo que você vai viver. Agora depende do que você vai escolher. Porque nós precisamos gerar algo no invisível para que a gente venha desfrutar no visível. Então eu não gosto muito de dizer o mundo espiritual, o mundo físico, o mundo material. O mundo em que nós vivemos é um só, onde existem coisas visíveis e invisíveis, coisas espirituais e coisas materiais, porém no mesmo mundo onde uma está sendo influenciada pela outra. Todos estão entendendo? Amém, glória a Deus. Então, o que é importante nesse primeiro versículo aqui? No princípio Deus criou os céus e a terra. É que todo o universo, sejam coisas visíveis ou invisíveis, foram criadas em Jesus. Então, se foram criadas em Jesus, Ele não somente participou da criação, Ele não somente colaborou, mas Ele é o dono de tudo, porque tudo foi criado nele. Então tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Assim como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 11. No finalzinho ali do capítulo 11, ele diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém? Glória a Deus, isso é importante, está no nosso coração, irmãos. Por quê? Porque eu não sei, de repente você está aqui, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Só que eu te digo, Ele é o dono de todas as coisas. Entregando você ou não a sua vida para Jesus, sabe onde um dia você vai parar? De joelhos diante dele e a tua língua confessando, Jesus, Tu és o Senhor. Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aí a gente segue para o versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Então vamos lá. Bom, apesar de ter sido criada por Deus, a terra passou por um momento em que ela era sem forma e vazia. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite e pode ser que você fale para mim assim, Pastor Pete, a minha vida está sem forma e vazia. Eu preciso de um verdadeiro choque de ordem na minha vida, porque está tudo fora do lugar. E o que eu tenho para dizer para você é, a terra passou por um período sem forma e vazia,
mas a obra ainda não estava acabada. O processo ainda estava acontecendo. Deus ainda tinha algo para fazer. E o mesmo eu falo para você nessa noite. Só de você estar aqui já indica o seu desejo de mudar. E eu digo para você, Deus ainda não terminou a obra. Ele ainda está fazendo algo, você ainda está em construção. Deus ainda está fazendo algo, não é o fim. Ele ainda fará grandes coisas na sua vida. E Ele está aqui hoje, aquele que pode resolver o seu problema, aquele que pode trazer ordem, aquele que pode trazer luz, aquele que pode trazer verdade. Ele está aqui hoje, nessa noite, falando ao seu coração. E Ele não quer que você permaneça com a sua vida assim. Ele é o principal interessado em fazer a sua vida prosperar, em fazer a sua vida se organizar. É Ele. Mas talvez você diga para mim assim, bom, as coisas parecem estar organizadas na minha vida. Tenho um bom emprego, o dinheiro não me falta, tenho uma família, tenho uma boa casa, um bom carro. Só que existe uma insatisfação constante no meu interior. Com tudo isso, uma vida que as pessoas olham e muitos desejam a vida que eu tenho. Contudo, eu não consigo estar satisfeito. Contudo, eu não consigo estar contente. Contudo, eu não consigo ser alguém pleno. Eu digo a mesma coisa para você, a obra ainda não acabou. E se você entrou assim aqui nessa noite, você, em nome de Jesus, vai sair diferente. Porque você está tendo um encontro com aquele que pode mudar a tua situação. Você está tendo um encontro com aquele que pode trazer ordem a qualquer caos que tenha se estabelecido no seu interior. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí? Eu estou achando vocês quietos demais. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Irmãos, não vai terminar assim. Não vai terminar assim. Se você tomar uma decisão, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, tudo apontava para que ela desistisse. Já tinha perdido tudo. Já tinham se passado 12 anos. Tinha uma multidão na frente. Mas ela determinou no seu coração, eu vou tocar pelo menos nas vestes dele. Então, se você determinar no seu coração nessa noite, eu não vou sair daqui da mesma maneira, mas eu vou tocar em Jesus hoje. Eu vou tocar e eu creio que dele vai sair virtude, que vai mudar a minha vida. Irmãos, isso vai acontecer. Jesus mesmo falava para aqueles que chegavam até ele. Teve um que chegou e falou assim, se tu podes. Jesus falou, se eu posso. Tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo, no que depender de mim, a virtude já está fluindo. Depende agora de você acreditar, de você tomar uma posição, de você se posicionar em fé e dizer, vai acontecer na minha vida. Aleluia! O Senhor é bom. A gente segue para o versículo 3. E o versículo 3 diz assim, Deus disse, haja luz, e houve luz. E aqui tem uma coisa muito interessante que me instigou muito. Porque aqui diz no versículo 3 que Deus falou, haja luz, e houve luz. Mas se a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que Deus só criou os luminares a partir do versículo 14, no 4º dia da criação. Que luminares são esses? O sol e a lua. Bom, o texto que nós estamos lendo fala do primeiro dia da criação.
E aí eu te pergunto, bom, se o sol só foi criado no quarto dia, a partir do verso 14, que luz é essa que houve a partir do haja de Deus no primeiro dia? Isso me instigou. Só que, lendo um outro texto, e agora entra o texto da primeira epístola de João, que diz: aquilo que temos ouvido também vos anunciamos, que Deus é... Vamos lá, pode ser melhor. Que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Então, irmãos, Deus é luz. Quando Deus falou, haja luz, e a Bíblia diz que houve luz, Deus não estava criando o sol e as estrelas naquele momento, porque isso só aconteceu no quarto dia. Então eu te pergunto, se a luz que nós temos natural hoje no nosso planeta é a luz da estrela chamada Sol, que luz era essa? Era a luz do próprio Deus se manifestando naquilo que Ele criou. Era o próprio Deus dizendo: os meus atributos estarão na minha criação. Se há em mim verdade, haverá verdade na minha criação. Se há em mim justiça, haverá justiça na minha criação. Se há em mim misericórdia, haverá misericórdia na minha criação. A luz aqui é a essência de Deus, a natureza de Deus, os atributos de Deus se manifestando naquilo que Ele criou. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí por isso? Você foi criado pelo Senhor. E você foi criado para manifestar os atributos de Deus. Você foi criado para manifestar a luz de Deus. Você foi criado para você estar andando, as pessoas olharem e falarem assim, ó, ali vai verdade. Elas olharem para você caminhando e falar, olha, ali vai um homem reto, uma mulher justa. Olha, aquele homem é misericordioso. Aquela mulher ali tem um amor verdadeiro. Esse tem que ser o comentário das pessoas quando olharem para nós, nos diversos lugares onde nós estivermos. Por quê? Porque Deus nos criou para manifestarmos a sua luz. O próprio Jesus disse, né, que brilhe a sua luz diante dos homens e glorifique ao Pai que está nos céus. Então que a gente, se tivermos que sair com uma informação daqui nessa noite, para ruminarmos ao longo do restante da semana, que seja essa, que se manifeste em nós a luz da natureza de Deus. Essa luz que se manifestou no primeiro dia da criação, antes que houvesse sol, antes que houvesse lua, que só vieram a existir a partir do quarto dia. Amém, irmãos? Todos estão entendendo isso? Glória a Deus. Irmãos, Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele já determinou, Ele liberou uma palavra, e a palavra que sai da boca de Deus é aquilo que nos sustenta de pé. Então, se você quer se fortalecer, se você quer aquecer o seu coração, viva por toda a palavra que sai da boca de Deus, e Ele disse, haja luz. Então permita que manifeste aí os atributos de Deus na sua vida, porque cada vez mais que você revelar os atributos de Deus através da sua vida, mais você se sentirá fortalecido, mais você sentirá que está firmado numa rocha inabalável, mais você sentirá que não há nada capaz de te parar, porque só o que pode te parar é aquilo que te põe em movimento. Se você está aqui e está dizimando porque está sobrando dinheiro, o dia que não sobrar você não dizima mais. Se você está ofertando porque está sobrando dinheiro, o dia que não sobrar você não oferta. Mas se você dizima e oferta por um princípio, aí não importa as contas que você vai fazer. O princípio é inegociável. Você entende isso, irmãos? Então,
Deus quer brilhar a sua luz através da sua criação. Saia com isso aqui, desse lugar. E lembre disso cada vez que você passar perto de qualquer pessoa. Existe um propósito para que você esteja perto dela. Manifestar a luz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Chega no versículo 4 e diz assim: Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus é Deus e Ele teria poder para fazer com que tudo fosse luz. Não precisava mais haver trevas. Mas o Senhor não arromba a porta de ninguém. Deus não obriga ninguém a nada. Ele nos deixou livre arbítrio, para que o homem pudesse escolher o seu próprio caminho. Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer: há distinção entre luz e trevas. Então, nós podemos escolher os nossos caminhos, mas há caminhos que para o homem parece ser bom, caminho de vida, caminho de luz, mas no final leva à morte, à perdição, às trevas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o caminho que nós vamos escolher. Por quê? Porque Deus fez distinção entre luz e trevas. Ele fez a separação. Portanto, existem diversas passagens na Bíblia, como por exemplo, Josué, quando está falando para o povo, ele diz: olha, eu coloco diante de vocês esses dois caminhos. E digo para vocês, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Agora vocês precisam escolher qual caminho vocês vão seguir. Assim como Elias também coloca diante do povo e fala assim: se Baal é Deus, então sirva Baal. Mas se Jeová é Deus, então sirva somente a Ele, com fidelidade, com integridade, com retidão. Então o Senhor, Ele está colocando em todo momento diante de nós a opção. E o meu convite para você nessa noite é: escolha a luz. Escolha a luz. Porque se Deus é luz e nele não há trevas, aquele que diz que está na luz também precisa não ter treva alguma em si. Então escolha a luz. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu sei que não é uma palavra de muitos glórias a Deus e aleluias, mas que seja uma palavra que te leve a uma reflexão. Que seja uma palavra que te leve e me leve a um confronto na mente. Que eu venha a confrontar as minhas decisões, que eu venha a confrontar as minhas atitudes, que eu venha a confrontar as minhas maneiras de pensar a respeito dos mais diversos assuntos da vida. Por quê? Porque Deus fez separação entre luz e trevas. Então não dá, veja bem, irmãos, eu estou aqui no domingo, eu estou aqui na quinta-feira, mas quando eu estou fora daqui, eu trato mal a minha esposa. Quando eu estou fora daqui, eu desonro o meu patrão. Quando eu estou fora daqui, eu pago propina para o policial para passar pela blitz. Não faz sentido. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Então o Senhor, Ele tem nos chamado. Há um tempo, o pastor Marcos tem falado muito isso aqui, sobre um novo tempo que Deus tem trazido para nós enquanto igreja local. E eu creio muito nisso. E o que Deus tem falado comigo é: esse novo tempo virá a partir do aprofundamento na palavra, no relacionamento com Deus, na busca pelo Espírito Santo. Não tem outro caminho a seguir, irmãos. Foi esse caminho que Deus nos colocou.
Mas, Pete, eu não gosto de ler. Eu acho que você precisa rever esse conceito, porque o Deus que você serve nos deixou um livro. Tudo bem, hoje nós temos ainda a opção de ouvirmos a Bíblia, né? Pastor Márcio estava falando comigo outro dia que ele viajou e ele ouviu o Novo Testamento inteiro, só indo e voltando. Então, nós temos ainda a opção de ouvirmos a Bíblia, mas pare, leia, medite, aplique. Isso vai fazer diferença na sua vida e na minha vida também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um lindo aplauso para o Senhor aí por isso? Se o pastor Renato ainda me permitir, eu gostaria de orar pelo povo. Feche seus olhos, irmãos. Se tem algo que eu acredito que funciona, são orações específicas, orações direcionadas, com propósito. E temos o costume de fazer isso aqui. E eu queria nessa noite fazer isso também, porque eu não consigo me conformar em encarar um culto de quinta-feira como apenas uma agenda a ser cumprida. Um culto de domingo como uma rotina a ser cumprida. Não. Isso aqui é o encontro da noiva do Cordeiro. É o encontro da igreja de Cristo. Um povo santo, lavado e remido pelo sangue carmesim que foi vertido na cruz. É um povo sobre o qual o Espírito de Deus foi derramado de forma abundante, de forma ilimitada. Existe muito poder reunido aqui nesse lugar. Existe uma unção poderosa nesse lugar sobre as pessoas que estão aqui. Por isso eu acredito que quando nos reunimos, existe um potencial muito grande de que vidas sejam completamente transformadas. E eu creio que essa noite, mais uma vez, existe um potencial para que vidas sejam transformadas nesse lugar. Completamente. Independente de quanto tempo você tem de igreja. Talvez você tenha 30 anos de igreja, mas você ainda não conseguiu largar, abrir mão do pecado. Talvez você tenha 50 anos de igreja, mas você ainda não conseguiu estabelecer uma rotina de relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Você ainda vive na religiosidade. E é desse tipo de mudança que eu estou falando. É mudança nas estruturas de pensamento. É mudança nos hábitos do dia a dia. Para que hajam novos resultados, é necessário que se mudem as atitudes cotidianas. Então eu quero orar por você que reconhece nessa noite que você precisa de mudanças. Ou a sua vida está um caos como era a terra sem forma e vazia, ou talvez a sua vida em algum nível esteja organizada, esteja legal, mas você percebe que existe uma área, que existe de repente algo no seu emocional que não está tratado, que existe algo de repente espiritual que não ficou bem resolvido. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, se os pastores me permitirem. Eu queria convidar você para vir para a gente orar bem rapidamente. Mas se existe alguém aqui que deseja mudança em alguma área da sua vida, nós vamos orar nessa noite. Mas se todo mundo estiver com tudo no lugar, tá ótimo. Eu fico sozinho aqui na frente porque eu preciso de mudança numa área da minha vida. Então, eu queria convidar o pastor Marcos para fazer essa oração para a gente, porque eu estarei aqui embaixo recebendo também essa oração. Aleluia. Deus é bom. E nele não há trevas.
E é diante dele que nós estamos. Foi ele que te trouxe aqui. Foi ele que revelou essa palavra ao pastor Pete. Então é a ele que nós estaremos orando e pedindo a ele que ele cuide de nós, que ele cuide das áreas que precisam ser ajustadas. Como pregou o pastor, nós estamos em construção e uma obra que está em construção ainda não acabou. Ela só acabará quando você e eu estivermos diante do Pai. Senhor Jesus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos no poder que há na igreja. Nós cremos no poder que Tu transferiste para este lugar, este ambiente. Tu nos destes autoridade, Tu nos destes o poder, para que no Teu nome, nome que está acima de todo nome, Tu pudesses, ó Deus, realizar coisas novas na nossa vida. Todos nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, reconhecendo que para onde iremos nós, como disse o apóstolo Pedro, só Tu tens a palavra de vida, só Tu és a luz, e nós queremos brilhar, Senhor. Nós queremos ser, ó Deus, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nós queremos ser, Senhor, aquilo que o Senhor pensou para cada um de nós. E o Senhor conhece os nossos corações. Tu nos sonda, Tu nos conhece, e a Tua igreja está aqui diante de Ti, Senhor. Tuas filhas, Teus filhos estão diante do Teu altar. O Senhor sabe de cada necessidade. O Senhor sabe de cada área que precisa de ajustes. E nós Te pedimos no nome de Jesus, que através do Espírito Santo que habita em nós, nós estamos diante do Teu altar dizendo para Ti: precisamos de Ti, precisamos do Teu poder, precisamos da cura. Na cura, precisamos de algo milagroso nesta noite. E como tantas palavras que nós ouvimos aqui, tantos milagres que o Senhor realizou, nós estamos diante do Senhor. A Tua noiva está diante do Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas estão aqui diante do Teu altar dizendo para Ti: preciso de Ti. E nós cremos, Senhor, que através da nossa atitude, nós cremos que através da nossa postura que estamos tendo, ô Espírito Santo, Tu estás glorificando Jesus na nossa vida, Tu estás removendo tudo quanto precisa de receber clareza, iluminação. Tu estás restaurando o altar, Tu estás, Senhor, trazendo cada um de nós a um senso de adoração, de relacionamento contigo, de dependência total de Ti. E eu Te peço, amado Jesus, na autoridade do Espírito Santo que está na igreja, que esse Espírito que está dentro de nós possa estar agindo, Senhor, de dentro para fora, diante de todos os meus irmãos que estão aqui, diante de todas as minhas irmãs, diante de todos aqueles que irão ouvir e se prostrar diante de Ti, desta mensagem, diante da Tua igreja que está online, Pai. Nós Te pedimos agora, sara, Espírito Santo. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, a Tua unção sobre as Tuas filhas, a Tua unção sobre os Teus filhos, que o Senhor possa tocar, Senhor, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer a clareza, a iluminação, e tudo quanto precisa, ó Deus, será ajustado, no nome de Jesus.
nome que está acima de todo nome. Ele está sendo glorificado através da postura dos teus filhos, Senhor, reconhecendo que eles precisam de Ti. E nós cremos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode declarar isso: é no nome de Jesus que eu recebo a minha cura. É no nome de Jesus que as coisas estão sendo ajustadas. Você pode falar isso. É no nome de Jesus que eu vim a essa igreja hoje. É no nome de Jesus que eu saí da minha poltrona e vim a esse altar. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no poderoso nome de Jesus. E eu não conheço uma pessoa que veio ao encontro de Jesus e não foi curada. Eu não conheço na Bíblia nenhuma pessoa que foi até Jesus e foi embora sem resposta. Portanto, você vai voltar para sua casa com os atributos necessários para que você brilhe a luz de Cristo. Você vai voltar para sua casa com a cura que você veio ao altar buscar. Você vai voltar para sua casa renovado. Você vai voltar para sua casa modificado, porque em você continuamente brilhará a luz de Cristo. Receba a cura. Você pode dizer: eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome resolve qualquer coisa que você trouxe a esse altar. E é no nome dele que você está sendo tocado agora. É no nome dele que todas as chagas estão sendo tratadas agora. É no nome dele que todo o teu emocional está sendo colocado no devido lugar. É no nome dele que toda a enfermidade no corpo está sendo curada. É no nome dele. Creia. Creia. Tudo é possível ao que crê. Como o pastor pregou aqui 12 anos, aquela mulher estava diante dele. Não havia mais situação financeira, não havia mais nada. Ela não tinha mais nada. Mas ela colocou-se diante de Jesus, como você está fazendo aqui. E Ele não despedirá você de mãos vazias. Receba pela fé. Traga a existência pela fé o milagre que você precisava. Sua vida, a partir de hoje, está sendo transformada, porque você veio e tocou na orla de Jesus pela fé. Vá em paz. Vá debaixo dessa palavra. Creia, porque tudo é possível àquele que crê. Que Deus te abençoe. Juju.